Pronto, pessoal, voltamos. Eu tomar um chá aqui, já fiz uma merendinha. Agora tomar um chazinho para continuarmos, né, o nosso tópico de hoje maravilhoso, né, pessoal? É preciso, pessoal, a gente, como é que se diz? Trabalhar essas coisas que a psicologia fala é o emocional. Mas a gente espiritualista sabe que isso é energia. Por quê? Porque tudo é energia. Se você pensa, é energia. Se você sente, sentimento, emoção, é energia. Então, por quê? A gente está em uma realidade onde é quântica, aonde existe tudo aqui energia. Ganhamos esse corpo quântico também, que é um corpo de energia. Nosso espírito é energia também. Então, tudo é energia que a nossa consciência está administrando tudo isso, tá? Então, mas eu estou trazendo essas coisas da psicologia, né? Que é a defesa emocional, né? Que eles mensuraram, né? O psicanalista, mensuraram esse lado, o comportamento que a gente está tendo aqui, que a nossa consciência, né? E às vezes inconscientemente estamos reagindo com essa defesa. Por quê? Porque aconteceu coisas, né? Quando a gente está aqui, estamos nessa realidade, estamos nesse jogo, aconteceu coisa que fez disparar esse gatilho, fez a nossa consciência criar essa defesa emocional. Para proteger o quê? Proteger a consciência de sentir aquilo que não queria sentir, porque foi uma energia baixa, uma energia que trouxe aversão, né? Uma energia não boa, a consciência não conseguiu elaborar aquilo. Entende, pessoal? Então, criou esse mecanismo de defesa. Por quê? A defesa emocional é um mecanismo de defesa da nossa consciência. Foi isso que a gente viu na primeira parte, né? Aí eu coloquei a pergunta, e como essa atitude afeta a nossa evolução? Porque quando você para, pessoal, de sentir as coisas aqui, por que aconteceu isso? Você para de sentir as coisas, de viver a emoção, de permitir aquilo, se emocionar, viver, entende? Quando você para, você está parando o processo que você veio fazer aqui. Porque você veio sentir aqui, experimentar essas coisas, né? Porque você experimentou a coisa uma e você está aversivo a essas coisas. Principalmente também as pessoas têm medo de ser afetada pelo amor, pessoal, sabe? O amor. Tem pessoas que não gostam de demonstrar isso. Ela tem medo do afeto, coisa de afeto, não. São pessoas muito racionais, são pessoas, entende? É declarado pessoas frias, né? São pessoas frias que não se envolvem com a emoção, não quer nada que tire ela da racionalidade dela. Isso é um problema também para a espiritual. Porque não existe, pessoal. Você tem que vir como um todo, senão a gente não vai conhecer esse Deus. A gente tem que usar toda essa energia, tanto a racional, emocional, tudo, um conjunto equilibrado para a gente se encontrar com Deus. Senão não vai conhecer. Foi o que Jeremias falou. Vai me achar, me encontrar quando buscarem de todo o coração. Então, só vai ser quando de todo. Tem que ser todo, não é pela metade. E tem pessoas no meio evangélico, católico, espírita, espiritualista,
estudando essas coisas espirituais, mas ela ainda não se integra, por causa que essa autodefesa está agindo para que ela não se conecte a esse Deus. Coisas que aconteceram, né, pessoal? Então, precisa trabalhar mais a fundo para que a sua consciência esteja livre para abraçar a vivência, a vida aqui nessa encarnação que você tem, né? Porque tem pessoas, pessoal, estou vendo, né? E eu acredito que muitos terapeutas também estão vendo isso. Muitas pessoas estão fazendo o que estão fazendo, vivendo aí até em grupo religioso, mas não estão sentindo, pessoal. Por quê? Existe esse bloqueio que está bloqueando para que eu não sinta, eu vou ficar só racional. Entende? Não vai funcionar. Não funciona, pessoal. Entende? Aí, aonde que a gente parou? Ele disse, o processo do autoconhecimento e a dissolução dessas camadas, então, porque fez uma camada de defesa, vamos então nos abrindo para a possibilidade em uma vida mais próspera, saudável e feliz. Tem que se abrir. E não se abre, não vai acontecer, tá? Aí, aonde a gente parou? A psicoterapia corporal busca, por meio não só do verbal, mas também do trabalho com o corpo, dissolver essa camada de dor e defesa, é trazer a consciência em contato para que esta negação se transforme em purificado, se torne purificado. Então, você consiga fazer com que essa energia, né? Ele fala, por isso que a psicoterapia corporal, né? É uma psicoterapia. Busca por meio do não verbal. Então, não é o que você vai falar, porque você pode falar uma coisa, mas se comportar. Então, essa psicoterapia, ela vai analisar o seu comportamento, tá? Não verbal, mas também do trabalho do corpo. Então, o seu corpo está falando, né? Sua alma está falando, o seu corpo está falando. Vai dar sinais no seu corpo, a sua alma, quando tem coisa errada. Então, ele está falando. Então, essa terapia vai analisar isso, pessoal, tá? Porque mesmo uma pessoa pode estar disfarçando, porque ela não quer demonstrar fraqueza. A pessoa que está assim na autodefesa, ela quer demonstrar que ela é forte, que, como é que se diz? Ela está no controle. Tem pessoas que gostam de ficar no controle. Então, quando o amor, você mostra uma pessoa que chora, é sensível, então você mostra aí que muitas pessoas pensam que vai demonstrar uma fraqueza. Não, pessoal, você está sendo forte. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Espiritualmente, eu estou bem equilibrado. Entende? Agora, quando a pessoa cria essa autodefesa, atrapalha ela na evolução de ela entender a espiritualidade dela, pessoal. Porque bloqueia as energias, bloqueia o chakra. Você viu lá na primeira parte. Há um bloqueio quando você não chora, quando você não sente, sabe? A gente vai, alguém trair a gente, alguém não sei o quê, a gente vai chorar, chora ali e tal, mas depois a gente tem que continuar o nosso caminho. Aquela pessoa que errou com você, entende? Mas você ficou sentida? Sentiu. Normal sentir emoção, chora, tal, mas prossegue a vida, pessoal. Agora, não vou mais ter, assim, relacionamento que eu não quero mais sentir essa emoção. É muito ruim. Não pode, pessoal. Você tá vivo ainda, você tem que viver a vida.
Entende? Isso acontece com as pessoas, pessoal, tá? E principalmente de relacionamento íntimo, né? Entre um homem e a mulher. Acontece também com amigos, né? Que às vezes trai a confiança. Acontece em todos os relacionamentos. Mas o mais intenso, eu acho que é com o casal, né? Ela fica naquela intensidade, então, quando há uma separação, quando há uma traição, são sentimentos que a pessoa sente que ela não quer sentir mais. Por isso que para, né? Ela começa a entrar na racionalidade e não querer mais sentir mais. Então, se você faz isso, você está falando, eu não quero viver. Porque o viver aqui é você sentir isso mesmo. É experimentar isso mesmo. A sua consciência está aqui para experimentar. Tá? Mas inconscientemente, sua consciência cria essa autodefesa porque aquele, como é que se diz? Aquela energia, aquela emoção que você sentiu foi negativa, aversiva. Então, a sua consciência não conseguiu elaborar, porque não tinha conhecimento maior, né? A depender da sua idade, do que aconteceu, não tinha consciência, então você não conseguiu elaborar o que você fez. Você lançou para debaixo do tapete, como ele falou aqui, que é o quê? Você recalcou essas emoções para o seu inconsciente. E o pior de tudo que você deixou lá no tapete e não foi trabalhar lá essa emoção. Você lançou lá e aí você disse, ah, pronto, já vou viver a vida. E não trabalhou o quê? Pensando que essa energia que você não vai vir à tona. Ela vai vir. Porque quando você começa a ter a mesma emoção que você teve, que você lançou para o tapete, ela vem à tona. E vem com uma força muito grande. E o que é que faz? Por isso que a consciência cria uma defesa para que não passe essa energia para a nossa consciência, para não atrapalhar a nossa função aqui nessa. Por isso. E às vezes, se for mais forte, vai ser uma autodefesa mais forte ainda. Isso é, pessoal, da nossa consciência. É uma defesa, é um processo da nossa humanidade aqui. Todo mundo criou essa autodefesa. Mas precisa trabalhar isso, né? Eu tinha essa autodefesa, tá? Depois que eu comecei a trabalhar consciência, conhecimentos espirituais, isso me libertou. Tanto que eu pensava que era só lá na igreja que eu ia ter a salvação. Eu tinha esse pensamento. Era uma autodefesa. Então, alguma coisa que viesse falar de outra, eu me defendia sobre isso. É normal a gente fazer isso, porque falta o conhecimento. Então, o conhecimento vai fazendo com que a gente libere esse processo dessa inconsciência. Então, é uma transformação, é um purificador. Então, você vai purificar essa negação, entende? Você tem que trazer isso à sua consciência. Então, você tem que estar desperto. E às vezes não é bom quando você começa a lembrar do fato e começa a trazer aquela emoção que você não quer sentir. Mas você diga, não, tem que sentir, isso é normal, vou deixar passar. Então aí você deixa passar. Então você se purifica daquela energia, daquela emoção. Aí ele fala, e vamos então percebendo as repetições negativas em nossa vida e olhando mais profundamente para o que por trás dela as age. Então, a gente vai se liberando dessas repetições negativas, né? A nossa vida, né? Olhando para profundo, que há por detrás dela. Então, a gente tem uma consciência, uma essência muito linda para a gente expressar aqui. Muitas pessoas não expressam a sua essência bonita porque criou essa autodefesa.
Pessoal, é sério, é sério. O que eu estou passando aqui, você não vai escutar de nenhum espiritualista, de nenhum. Isso aqui não é aberto assim no YouTube, tá? Isso aqui não as pessoas não passam. Isso aqui, às vezes, é em uma conferência escondida, você vai pagar caro. Às vezes, nem aluno lá de psicologia sabe dessas coisas. Entende? Então, olha a profundidade que eu estou colocando aqui para vocês no meu canal, para que vocês percebam, você que estão despertos, que estão começando agora, perceba o como você tem que trabalhar essa espiritualidade, pessoal. Tá? Aí ele fala, e ao chegarmos ao ponto original de cada questão, vamos passo a passo, dando espaço para que este ponto se atualize e ressignifique dentro de nós. Então, cada passo que a gente vai trabalhando vai abrindo espaço, né? Para que a gente chegue a esse ponto onde fez a gente parar, né? E aí a gente atualize aquela energia e ressignifique dentro de nós. Então, isso na hora do despertar, por isso que o despertar é aos poucos, pessoal. A gente desperta e vai começando a trabalhar, que vai equilibrando essas energias que existem, por isso que incomoda. Por isso que o despertar incomoda, pessoal. E não é fácil para algumas pessoas, a depender do trauma, da energia que ela passou, da emoção que ela passou. Então, tem que ir devagar. Nessa pessoa tem que ir devagar. Tem outras pessoas que aceitam o amor de Deus, aceita as coisas, ela quer viver naquilo. Tem outras pessoas que são mais. Tem outras pessoas não, pessoal. Demora mesmo, por causa que tem essa autodefesa. Então, precisa ir passo a passo, né? E dando espaço para que este ponto seja atualizado. Essas energias seja equilibrada no seu ser. E ressignifique dentro de nós. Então, dentro do seu ser, você se resignifique isso. Aquilo que aconteceu, isso foi para minha experiência. Eu vou viver outra aqui. Entende? Você já leva de boa. Então, eu antes de me despertar, eu ficava me perguntando por que aconteceu isso. A igreja não é uma coisa boa, tal, mas por que aconteceu um bocado de coisa assim comigo? Porque é um bocado de coisas erradas. Eu ficava, pessoal. E isso eu gastando, eu estava na autodefesa também. Quando a espiritualidade veio, eu comecei a ressignificar esse acontecimento. Então, o trauma, eu liberei o trauma. Agora eu vejo, quando eu lembro eu dou risada, eu começo a rir, eu começo a olhar isso como uma experiência, uma experiência. Entende? Até no meu casamento que eu passei antes, todas as coisas, a tribulação que eu passei, quando eu lembro, eu vejo assim, eu começo a sorrir, dar risada. Eu digo, nossa, que experiência eu passei aqui dessa. Entende? Você tem que encarar assim, pessoal, tá? Aí ele fala, de tal forma, aos poucos, vamos transformando o registro de dor. Então, você vai transformando naquele registro daquela energia, daquela emoção que está lá no seu inconsciente, de dor do passado, e abrindo espaço para uma nova possibilidade de felicidade no presente. Então, você já vai abrindo espaço para viver outra coisa, outra emoção. Né? E agora você está com conhecimento das pessoas, você vai escolher coisas agora que vai trazer, não coisas aversivas, coisas que vai trazer bem para a sua alma. Entende? É isso, pessoal. Não tem o que a gente fazer. Porque a gente está aqui no mundo que pode acontecer tudo. Todas as emoções aqui a gente vai sentir. Por exemplo, emoção mesmo de a gente perder um ente querido. Vai acontecer, pessoal.
Não tem como a gente evitar isso. Entende? Porque cada um tem o seu processo, sabe? Decepção. A gente está aqui experimentando tudo isso, pessoal. Mas agora, quando a gente está desperto, vai ser direcionado pela Espírito para buscar um caminho excelente, um caminho bom para a nossa consciência, para que a gente não sofra mais. Então, com a ajuda desse Deus da espiritualidade, ele vai dando conhecimento para a gente encontrar uma pessoa certa, encontrar, sabe, o trabalho que a gente tem que fazer, encontrar. Ele vai mostrando para que a gente não sofra mais. Tá, pessoal? Por isso que a gente trabalhar a espiritualidade para ter uma conexão com Deus vai nos ajudar, porque ele sabe jogar o jogo. A gente sofre porque a gente não sabe jogar o jogo. Por isso que eu falo aqui, passa o controle para o Espírito de Deus. Entende? Para a mente cósmica, a mente superior, passa o controle para ele. O negócio é que você quer controlar a sua vida. Então, você entra nessa rigidez que ele falou, entra nesse processo aí que vai causar dano tanto à sua alma como ao seu corpo. E vai atrapalhar o quê? A sua evolução espiritual. Então, pessoal, você vê que numa estrofe aqui, eu já respondi as duas perguntas lá que eu coloquei, entende, pessoal? Mas é isso. Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, imenso em um mundo onde imprevisível é regra. Então, a gente está num mundo imprevisível. A regra aqui é imprevisibilidade. Mas você sabe o que acontece com uma pessoa racional? Ela quer ter o controle. Mas o negócio está sempre tirando ela do controle. Coisas, emoções. E essas pessoas sofrem, pessoal, porque elas querem ficar mentalmente, não querem sentir emoção. Como é que você vem para o mundo quântico? Um mundo de energia densa e um mundo de energia também evoluída. Você está aqui tanto no bem quanto no mal. Você só não quer se abrir para sentir as coisas. Não pode, pessoal. É incoerente isso. Para que você veio para aqui? Você veio para aqui para isso mesmo. Tá? Agora você tem que crescer, expandir para você ressignificar cada tipo de energia dessa. O problema é esse. Por isso que tem que trabalhar espiritual. Tem que crescer espiritual. Tá? Não está conseguindo agora? Busca uma terapia, busca uma ajuda, busca um conselho. Então, aqui eu estou aberto para isso, tá? Para ensinando a você, explicando, para que você ressignifique essas coisas que aconteceram. Eu sei, em algumas pessoas que estão aqui no meu canal, eu conheço pessoalmente, eu sei o que aconteceu. Outras pessoas, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei, mas tem um que sabe tudo. Esse Espírito de Deus, ele sabe a espiritualidade, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe o que aconteceu com você. Ele sabe de tudo. Então, deixe ele trabalhar na sua vida. E até as pessoas endurecem para o trabalho da espiritualidade nela. Endurece o coração. Tá? Eu sinto muito, eu estou aqui para ajudar a entrar nesse processo de você ter a libertação dessas energias, né? Entrar no verdadeiro despertar. Eu estou aqui para isso. Estou aberto para a pergunta que você vai fazer, entende? Se uma pessoa vem me atacar, eu já vejo que ela está na defensiva. Ela está na defensiva emocional, que ela não quer aceitar as coisas que eu estou falando aqui como verdade. Ela sentiu que era verdade. Mas qual é o comportamento dela? Porque ela é de um grupo religioso, por causa de alguma coisa, ela chega e rejeita. Então, ela tem um comportamento totalmente diferente. Porque se ela percebeu que é verdade, ela chegaria e ia, não, irmão, eu gostei muito, tal, sabe?
choraria, né? Chorava, dizia, nossa, irmão, senti tal. Expressava a emoção do que ela sentiu escutando meu vídeo. Mas tem outras pessoas que fazem o oposto. Isso é o quê? É defesa emocional. Não fique assim, né? Eu entendo, eu vou entender você se você vir agressivo. Tem uns até que tá pensando mal de mim, eu não gosto. Pra que isso, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não quero fazer mal nenhum a ninguém. Mas isso aí é uma autodefesa sua, eu entendo. Eu entendo isso, porque você queria que viesse do seu pregador, você queria que fosse de tal pessoa. Eu sinto muito. Você vai reclamar isso com quem? Com a espiritualidade, com Deus? Porque você queria que viesse do seu pregador? Porque você queria. Você vai reclamar com quem? Ele escolheu, ele escolhe quem ele quer, tá? E às vezes não é a pessoa que você está esperando ouvir o que você tem que ouvir, entende? É assim, pessoal, a vida, tá? E temos que nos abrir para esse sentimento, essas coisas boas. Tem pessoas que, por causa do trauma, não conseguem nem se abrir para as coisas espirituais, coisas boas, pessoal. Eu sinto muito, pessoal, tá? Eu sinto muito, mas como terapeuta, psicólogo aqui, né? Até reikiano agora, trabalha as energias como psicanalista, eu tenho que trazer esses assuntos para que vocês percebam, pessoal, desperte a sua consciência. Não, o que o irmão Samuel falou é verdade, eu preciso melhorar nisso. Se analisar seu corpo, eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Então, você vai trabalhando a espiritualidade. Aqui você vai ouvindo meus vídeos, o conhecimento vai ajudando você. Você vai orando, meditando, sabe? Vai procurando melhorar as suas atitudes, né? Cada emoção você vai analisando. Você não vai bloquear a emoção, você vai sentir, sente, e com conhecimento que você ressignifica aquela emoção. Não, eu entendo isso, entende? Mas precisa o quê? De ter a expansão da consciência. Uma pessoa sem consciência, ela não consegue. Porque o que é que ela vai fazer? Sem consciência, ela lança para o inconsciente aquelas coisas que não for boa para ela sentir, tá? Aí ele fala, em imenso mundo onde o imprevisível é regra, às vezes tentamos a ficar alerta diante de qualquer ameaça que possa surgir. Então, a pessoa está. É uma ameaça. Isso acontece com os evangélicos, né, pessoal? Que pelas pregações, pastor, coloca que tudo é pecado, que tudo. Então, essas pessoas estão em alerta. Entende? Colocaram na consciência, tá? Aí ele fala: somos confrontados diariamente em diferentes níveis e formas até agimos ao ponto de pressão. Então, não tem como, pessoal. Todos os níveis, toda a gente vai estar experimentando isso. Senão a gente não estaria aqui, tá? Aí ele fala: assim a força exercida por estímulo externo nos obriga a optar por uma armadura, ficar na defensiva. Então, é uma armadura que a nossa consciência cria para a gente ficar na defensiva. Por quê? Coisas que faz lembrar o que a gente não quer lembrar. Porque uma pessoa que está aberta, ela se abre para as coisas do mundo, ela está experimentando as coisas e tá entendendo todo tipo de energia, todo tipo de emoção. Ela está entendendo tudo. Mas uma pessoa que está nessa autodefesa, ela criou uma armadura. Então, tranca até para a emoção, até para a espiritualidade. Ela cria essa autodefesa. Por exemplo, tem pessoas de religião aqui, evangélico, de outro grupo, que
ele cria uma autodefesa de não querer tá me ouvindo aqui, porque o pastor disse que eu estou falando coisas erradas. Então, ele cria uma autodefesa. Mas o pior é que quando ele assiste meu vídeo, qual é o sentimento que ele tem? Ele, poxa, foi bom eu sentir assim uma coisa boa. Aquela informação. Entende? Então, isso pode criar uma confusão. Nossa, eu gostei do que o irmão Samuel falou, mas eu sou de outro grupo evangélico. Entende? Está pensando que eu estou fazendo um novo grupo religioso. A maioria, pessoal, aqui que me assiste é assim. Está nesse processo. Eu entendo, né? Eu espero até essa pessoa despertar, crescer consciencialmente, né? Aí ele fala, essa atitude nada mais é do que um conjunto de medidas que serve para nos preservar de qualquer dano, especialmente emocional. Então, é uma medida preventiva, né? É uma medida que conserva e nos preserva de qualquer dano, especialmente emocional, aquela emoção que foi até negativa, que a gente não quer lembrar mais, né? Então, essa é a defesa que a gente cria. Portanto, nossa fragilidade interna nos obriga a adotar uma postura mais invasiva e até ofensiva quando somos confrontados. Tudo porque queremos sair da situação de perigo. Quem é que quer sair? A sua consciência. Ela não quer experimentar aquela energia. No entanto, essa atitude nos transforma e pode ser danosa para nós e os outros. Então, essa atitude vai ser danosa para a gente e para a outra pessoa. Por que para a gente? Porque a gente tranca aquela energia e às vezes a gente se comporta para com outra pessoa de uma maneira que devia se comportar. Por exemplo, eu estou aqui tranquilo, manso, falando para vocês. Tem pessoas que o que eu falei, ela vai se sentir, ela vai me atacar. Então, é um comportamento dela de autodefesa, mas que ela vai me atacar. Entende, pessoal? Não tem como escapar disso, tá? Aí ele fala, o ser humano tem necessidade de estar no controle. Então, quer estar no controle. Isso significa segurança e sensação de que ele terá sucesso em qualquer coisa que ingressar. Entretanto, não está pronto. A adversidade faz com que nós entremos em alerta. Então, pessoal, porque se Deus quisesse criar robô sem sentimento, sem sentir emoção, Deus fazia como Elon Musk. Você já viu os robôs de Elon Musk? Sabe o que é Elon Musk? O que está criando o robô aí? O robô ele responde tudo a você, sem emoção, é isso, é isso. Só aquela coisa do conhecimento mental, o robô ele não experimenta o que a gente tem, o ser humano, que é essa energia, essa emoção que a nossa alma sente. O robô não tem. Você vai perguntar qualquer coisa de emoção, por isso que quando eu vou pesquisar aqui, às vezes, o EA, coisas assim emocionais, ele não sabe responder. Tem coisa disso, isso não existe, não existe, ele fala que não existe no processo mental, isso não existe no processo mental. Por quê? É informação que já foi gravada lá no EA, pessoal. Então, Deus não fez a gente como EA, pessoal. A gente tem emoção, tem uma alma que é para experimentar. E isso traz essa, como é que se diz? Essa diversidade, né? O ser humano, a gente se torna ser humano por causa disso, senão a gente ia ser um robô de Elon Musk de Deus, tá? Por isso que a imprevisibilidade está aqui por causa da emoção, pessoal. Então, a emoção é imprevisível, tá? Aí ele fala, aguardando um possível perigo. Tomamos uma postura mais agressiva como defensiva. Então,
de acordo com o que vai sendo a emoção que você vai ter uma postura agressiva ou defensiva, né? Aí ele fala, a ideia é enfrentar a situação de dificuldade de maneira improvisada, já que isso não terá um roteiro definido. Por quê? Aqui a gente está num mundo de imprevisibilidade. Ser humano, porque a emoção dele, você não sabe como reagir. Então, entra uma pessoa aqui e queira me agredir, eu não sei como eu vou reagir. Talvez eu ataque a pessoa, possa até matar a pessoa. É imprevisível, pessoal. É de acordo com a emoção que vai sendo gerada, você vai se comportando aqui nessa realidade. A gente estamos na imprevisibilidade, né? Foi o que aconteceu até com Moisés, né? Quando ele viu que estava matando lá, soldado matando o israelita, ele foi lá defender e matou o soldado. Entende? Matou a vida, Moisés. Nossa! Foi um momento ali, tá? Deus entende para salvar um. Então, a gente pode fazer isso aqui, pessoal. Eu, para salvar aqui a minha filha alguma coisa, eu posso matar um pela emoção que na hora de eu ver, você vai sentir. Então, por isso essa emoção, ela traz essa imprevisibilidade, entende? Aí ele fala, a sensação de ofensa por certo confronto nos leva a pecar em algum aspecto sociável de relacionamento, como a educação, assim, o respeito em alguma ocasião se transforma em argumento. Então, a educação se transforma em argumento. Mas a emoção, pessoal, você pode, se você a pessoa é educada, mas você vai lá e pisa no calo dela, tá, não sei o quê, ela pode ter uma reação imprevisível. É por isso que ele disse, já que isso não tem um roteiro definido. Então, a gente veio para aqui e não veio com um roteiro definido. Pode acontecer essa imprevisibilidade, aonde a espiritualidade vai ali apaziguar, vai trazer aquilo, porque houve essa imprevisibilidade. Por isso que aqui é tão difícil, pessoal, a encarnação. Porque se Deus criasse a gente como robô, sem vontade própria, sem desejo, sem nada, a gente seria um robô de Elon Musk. Entende? Já viu o robô de Elon Musk? A gente seria aquilo. Faça isso. Aí ele disse, tá bom, meu senhor, eu vou fazer agora isso. Já pensou? A gente não é assim, pessoal. Nossa, já pensou se a gente fosse assim? Aí ele fala, ficar na defensiva constantemente será a fonte de muito problema, tanto físico quanto emocional, até profissional. Então, ficar nessa defensiva vai criar problema tanto físico como emocional e até profissional. A carga gerada por esse escudo acarreta dano em nossa vida. Dessa forma, deixa marca em nossa identidade e se torna uma má referência quando alguém pensa em nossa imagem. Então, de acordo com o que você está se você vai passar uma imagem totalmente do que não está na sua identidade, pessoal. Da alma, que é amor, sabe? Alegria, é aquela paz, você passar aquilo. Você está passando por causa dessa autodefesa aqui. Isso acontece com muitas pessoas, tá? Aí ele fala, nesse contexto, né? Nesse contexto de imprevisibilidade aí da defesa emocional, uma pessoa que fica na defensiva transmite sinais claros que flui do lado emocional para o físico. Então, essa é uma coisa que vem da nossa alma, do lado emocional, né? Para o nosso físico, para trazer o nosso comportamento e até afeta o nosso físico com doenças, com, sabe, comportamento, vai afetando essas coisas. Por isso que atrapalha a gente, pessoal. Não podemos ficar assim. Temos que resolver isso.
ressignificar essas energias, essas emoções que a gente passou. Todo mundo passou por isso aqui, pessoal. Todo mundo. Tá todo mundo aqui nesse jogo quântico. Não tem como escapar. Lembra aqui do vídeo O Jogo da Vida? Tá aqui no meu canal. Não tem como, tá? Aí ele fala, devido à tensão e reação, se torna mais visível e fácil de ser identificado. Então, de acordo com a tensão e a frequência de se comporta, torna-se mais visível perceber que você está com esse problema. São elas agressividade, então, são elas irritabilidade, o corpo muda defensivo, então, fica mais, pessoas quando cruza o braço, se fecha, fica mais com cabisbaixo, então, está demonstrando uma autodefesa. Interrompe conversa, pessoas que interrompem conversa, não querem argumentar as coisas. Ansiedade, então, está afetando já, a pessoa já está deixando até a pessoa ansiosa. Precisa trabalhar, né, pessoal? Aí ele fala, é natural, é preciso carregar uma resiliência. Então, eu tenho um vídeo gravado aqui sobre a resiliência espiritual. Está aqui no meu canal. Isso nos protege contra dano que pode desencadear abalo em nosso ego. Então, essa resiliência vai fazer com que a gente seja mais flexível. Ainda assim, precisamos lidar com a fragilidade e o excesso. Então, vai nos ajudar a lidar com essa fragilidade e esse excesso. Portanto, é importante perceber o nosso ponto de ruptura. Além disso, lidarmos com a nossa falha, né? Que a gente tem falha, pessoal. Tem pessoas até que ficam condenando ela, ficam massacrando ela porque ela errou, pessoal. Dá tão rigidez, dá tão pessoa ficar no mental que ela condena uma coisa a vez que ela fez, né? Isso acontece muito, né? Com os religiosos. Uma falha que ela teve é normal, porque ela está aqui aprendendo, pessoal. Opa, falhei, desculpa aí, tal, me perdoe, vamos prosseguir. Não, tem pessoas que é muito rígida. Aí ele fala, e quando precisamos melhorar, é crucial. Então, precisando melhorar, pessoal, tá? Aí a pergunta é, que não quer calar. Será que a Bíblia fala sobre essa defesa emocional, sobre que afeta a nossa evolução? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler. 2 Pedro 1, versículos 5 e 7. Por isso mesmo, empenho para acrescentar a sua fé, a virtude o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então, pessoal, precisamos empenhar em colocar isso. Não só a fé. Não é só o conhecimento. Aí ele disse o conhecimento ao domínio próprio. Precisamos. Perseverança, temos que perseverar. A piedade, né? A fraternidade, ser fraterno. E o amor, a gente precisa ter esse combo todo para que o nosso ser esteja em equilíbrio, pessoal. Aí uma pessoa está resistindo ao amor, à fraternidade, essas coisas, ao conhecimento, à virtude, o talento dela, ela está resistindo a isso. O que é que ela está fazendo, pessoal? Ela não quer viver aqui, não é? Você está aqui para viver isso mesmo. Não tem como. Entende, pessoal? Aí, o que é que abriu? 2 Timóteo 1,7. Vamos ler aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se você está conectado a Deus, você vai ter poder, amor e equilíbrio. Esse espírito vai trazer isso para você. Por isso que a espiritualidade vai ajudar você com essa defesa emocional. Ele vai equilibrar isso. Porque essa defesa emocional é um desequilíbrio
das nossas energias, né? Que a consciência cria essa autodefesa. Aí ele fala, Salmo 125, 1. O que confia no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, aquele que está confiando, está na conexão com esse Deus, com o Senhor, eles são como um monte de Sião, não vai se abalar. Pode existir qualquer terremoto, ele está firme, então ele está estabilizado e vai permanecer para sempre. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que chegar, pessoal. Não ficar nessa defensiva, porque vai atrapalhar nosso crescimento, evolução espiritual. Aí ele fala, João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Então, não turbe o coração. Sua emoção não entre nessa coisa. Não resista o amor de Deus. Se você está crendo em mim, você está crendo em Deus, você está crendo em mim. Cristo estava falando. Por quê? Os religiosos, os fariseus, estavam na defensiva com Cristo, pessoal. Porque eles estavam... A gente crê em Moisés, nas coisas. Então, Cristo estava trazendo um novo olhar. Ele não estava querendo aceitar. Ele disse, por que vocês não entram e não deixam o outro entrar? Foi isso que Cristo falou. Porque ele estava nessa defensiva. Porque ele estava querendo defender aquele grupo, aquele pensamento religioso. Aquele judeu daquela época. E tem muitos judeus ainda que têm essa defensiva, sabe? Não aceita a Cristo de jeito nenhum. Não, então, eles entrava e atacar Cristo. Então, aquilo simbolizava essa autodefesa da consciência dessas pessoas. Porque ele queria que a verdade, que Cristo fala, as coisas que Moisés já tinha lá, as coisas. Mas Cristo disse, antes que Moisés existisse, eu já existia. Pronto, aí os fariseus pegaram pedra para meter. É isso, pessoal. Não tem como escapar, tá? Aí ele fala, 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aquele que não resiste a essa vibração, pessoal, do amor, ele vai ter medo. Entende? Então, quem vai dissipar, vai expulsar esse medo, é você entrar nesse perfeito amor. Você começar a vibrar. Então, isso, você tem que aceitar isso para fazer o trabalho. E tem muitas pessoas na autodefesa até contra esse amor de Deus, pessoal. Não pode, aí não pode. E tem pessoas no meio de religiosos, no meio da espiritualidade assim, pessoal. Eu digo, o que é que você está fazendo? Você está fazendo no meio, então, aqui. Vai fazer outra coisa. Mas ela tá vindo e ainda fica resistindo, pessoal. Para que você está fazendo isso? Então vai fazer o que os outros estão fazendo aí, ó. Ruaça aí, ó. Mas ela está no meio e ainda está... não quer permitir esse amor. Que esse amor perfeito expulsa esse medo, né? Você viu lá as coisas que a pessoa tem na hora que está nessa defesa. É medo, né? Inveja e até sexual, né? Defesa sexual. É isso que a pessoa tem, pessoal, tá? Então, não vai ficar nesse perfeito amor, não vai estar conectado, não vai estar aperfeiçoado no amor, não vai estar vibrando. E tem pessoas religiosas assim, tá, pessoal? Aí ele fala, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansioso por coisa alguma. Aí, ó. Não ande ansioso. Porque a ansiedade é da coisa que está aí. Essa autodefesa, essa energia está fazendo você ficar ansioso.
Mas em tudo, pela oração, pela súplica, ação de graça, apresente o seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, onde está a emoção, e a mente de vocês. Então, o seu raciocínio, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Deus vai fazer isso, pessoal. Por isso que se você fica em conexão com a espiritualidade, com esse Deus, você não pode andar assim. Aquele que está conectado, vibrando no amor, ele está tranquilo. Beleza, nada está afetando ele, pessoal. Tá? Ele está de boa. Vem uma emoção, ele vai sentir tal, mas depois ele continua. É assim a nossa jornada. É assim. O que é que tem que você tem que fazer? Fazer o quê? Não tem que fazer, pessoal. Tá? Aí, aí Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o que é que a gente vai dizer, pessoal? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente vai viver as coisas, vai viver as emoções. Você viu o discípulo? Ele foi viver as coisas, ele experimentou, errou, discutiram, foram, viajaram, né? Aconteceram, mas ele viveu aquele momento. Mas ele, de uma forma que guardou a fé dele, o amor em Deus, pessoal. É isso. A gente desperta tem que fazer isso. Tá? Agora ele vai dizer, não, como ele estava com medo antes de receber o Espírito Santo, os discípulos estavam dentro da casa escondidos, aí Cristo apareceu lá, a paz seja convosco. Eles olharam assim, Cristo, Jesus. Entende? Ele está vivo mesmo, entende? Apareceram lá e quando impôs a mão nele, que ele recebeu o Espírito Santo, pronto, eles saíram da casa. Eles não tiveram medo de enfrentar a realidade, porque estavam com medo de enfrentar ela. Ai, vão nos pegar, a gente andou com Cristo, eles vão nos pegar e nos crucificar igual a Cristo. Você viu que depois os discípulos morreram aí, tragicamente? Eles nem tiveram medo, pode matar aí. Mataram um, queimaram vivo, sabe? Deceparam o pescoço, morreram tragicamente. Mas eles tiveram medo de enfrentar a situação? Não, porque o espírito estava. Tá? Aí, Provérbio 3:23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, aquele que está em conexão com a espiritualidade, Deus vai guiar o caminho dele, que ele vai ter segurança e não vai tropeçar em pedra. Mas você tem que permitir que Deus você passe o controle. Toma aqui, joga aqui esse jogo da vida aqui, que eu não sei jogar. Esse jogo aqui é difícil, um jogo de emoção, é muito difícil a gente viver aqui. Então, me ajude aí. Qual é a jogada que eu faço aí? Joga aí o jogo. Então, você tem que passar, você tem que ser guiado por esse Deus, para guiar o seu caminho. É isso que você está em conexão com a espiritualidade. Você entregou todo o passo agora que você faz, tem que ter a direção da espírito. Tá? Não vai ser de acordo com o seu desejo, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Como é que faz isso? É quando a gente vai se aproximando de Deus. Ele vai cuidar dessa ansiedade que a gente tem, desses problemas de defesa emocional, dos traumas que a gente tem. Ele vai cuidar de você, tá? Vai curar isso aí. Aí ele fala, Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos todo dia a morte, somos considerados como ovelha destinada ao matador. Mas em todas as coisas
somos mais que vencedores porque por meio daquele que nos amou. Então, o apóstolo Paulo fala, será que é essas coisas que vai atrapalhar a gente de viver o amor de Cristo? Ele diz, por amor, então, por amor, pela vibração, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha, então, como ovelha que está sendo levado para ser abatido, né? E eles foram abatidos, né? Os apóstolos. Então, estamos sendo levados para ser abatidos. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então, Deus Cristo, né? Graças a Deus, pessoal, que a gente tem Deus, tem Cristo ao nosso lado, que Ele nos ama. Aí ele fala, Gênesis 28:15. Estou com você e cuidarei de você. Onde quer que vá, eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que eu prometi. Então, Deus tinha prometido ali a Jacó, né? Onde ele teve a visão e disse assim, estou com você e cuidarei de você. Porque Jacó fez uma aliança, né? Os pais dele tinham feito aliança com esse Deus. Então ele disse, eu estarei com você. E até nada vai acontecer com você até eu trazer para fazer o que eu prometi que tinha feito para você. Então, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Então, é um Deus de promessa. Por isso que tem uma música aí, os evangélicos, Deus de promessa, Deus de mim, minha vida me sustenta e me faz esclarecer. Então, o Deus do impossível, Deus de promessa, então, ele vai fazer isso, pessoal, tá? Então, o que é que a gente vai temer, pessoal? A gente não vai? Tem que ir. Aí ele fala, Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei, então, não foi Deus a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Então ele falou para Josué também, não tema, eu estou com você, vai em frente isso aí, viva a emoção aí, vai em frente, porque eu estou com você, onde quer que você vá. Então, a gente, pessoal, que despertou, ainda fica nessa defensiva, não vai à frente, tá? Não pode. Aí ele fala, 1 João 4, versículo 4. Filhinho, vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está com você é maior do que quem está no mundo. Então, se a gente somos filho, despertamos, nascemos de Deus para Deus, estamos conectados com o Espírito, a gente já vencemos. Por que você está com medo? Por que você está nessa defensiva, pessoal? Tá? Aí ele fala, 1 Pedro 3, versículo 4. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece a beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, era isso que Pedro estava falando. Não no cabelo frisado, né, a mulher, nem um homem mostrar beleza, não. Mas a sua beleza tem que ser interior, demonstrada no espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor. Então, você tem que ter esse equilíbrio, tá? Não ficar na autodefesa. Aí ele fala, Provérbio 25, 28. O homem que não sabe controlar a sua emoção e vontade é como a cidade com seu muro derrubado. Então, temos que ter o equilíbrio, pessoal, das nossas emoções, das coisas, né? A gente vai sentir as coisas, mas precisamos sentir. Não é a gente não querer passar pelo não sentir, ficar na autodefesa. A gente tem que sentir a emoção e controlar ela. Senão a gente vai ser como um homem que está com o muro derrubado. Tá? Aí ele fala, Eclesiastes 8, versículo 15 e 17. Por isso, desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem de comer, beber e se alegrar. Então,
Não há nada melhor do que isso que Deus preparou para a gente viver aqui, tá? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira com que você vive, que não seja como insensato, mas como sábio. Aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, não viva com a insensatez, viva como sábio, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus, pessoal. Cada dia que vai passando aqui nessa realidade, a energia negativa está tomando todo espaço. Então, aproveite, faça o bem, faça as coisas boas, né? Vá vivendo, vá a emoção, tem que viver, não tem como. Você vai sair me tire daqui, os dias aqui são maus, essa terra eu não aguento mais, você vai pedir a Deus. Entende, pessoal? Não pode, você tem que viver, aproveitar a oportunidade de fazer o bem. Aí ele fala, Provérbio 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja aprudece o osso. Então, pessoal, o coração em paz, então, você está com a emoção, seu coração em paz, vai dar vida ao seu corpo. Mas se você tiver inveja, vai apodrecer até seus ossos. Então, precisa trabalhar isso, precisa tirar isso. Isso é o trabalho da espiritualidade. Olha aqui, a Bíblia é um trabalho da espiritualidade. Você vê ele mandando ter um coração em paz, tirar a inveja para não apodrecer. É um trabalho da espiritualidade, tá? Aí, Eclesiastes 3, versículo 12 e 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Então, pessoal, entende? Então, o Eclesiastes, o pensador, ele descobriu, né, que não há nada melhor do homem do que ser feliz e praticar o bem aqui enquanto ele vive. Então, você tem que praticar o bem enquanto você está vivendo. Porque descobri também que comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus, pessoal. A gente ir fazer nosso trabalho, ter ali como ter um dinheiro, comer, tal. Essas coisas é um presente de Deus para a gente estar aqui nessa vida. Agora, tem muitas pessoas que estão na autodefesa, não conseguem mais sentir, não tem prazer no trabalho que ela está, não tem alegria mais de estar vivendo. Me tire daqui. Ai, aqui está muito ruim. Ai, meu Deus. Aí passou a nave, o ET. Ai, me leve logo daqui. Eu não aguento mais. Nossa, pessoal. Então, por quê? Tem que equilibrar as energias. Você tem que equilibrar, tem que fazer as coisas para sentir prazer também nas coisas. Do comer, do beber, viver feliz. Né? Ter a sua mulher, ter a sua... ter o seu... Você aproveite isso. Vá vivendo e fazendo bem, pessoal. Até o momento que você ir embora, tá? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 16. Aqui foi o que eu falei, né? Aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, temos que aproveitar cada oportunidade que Deus dá aqui, pessoal. Então, cada vídeo que eu começo aqui, eu disse, é mais a oportunidade que Deus está dando de a gente fazer o bem, fazer o trabalho da espiritualidade. Então, ele está dando vida aqui nessa área, ele está dando a oportunidade de a gente trabalhar isso. Principalmente vocês que estão com esses problemas emocionais, nessa autodefesa aí, pessoal. Enquanto você vive aqui, é uma oportunidade. Porque se você fica nessa autodefesa e nessa energia baixa, nessas coisas, você pode parar no umbral, pessoal. Então, aproveita a oportunidade para você evoluir aqui, espiritualmente, consciencialmente, para mudar sua frequência, você trabalhar essas emoções que aconteceram na sua vida. Tá? Você se ressignificar, liberar essas energias e prosseguir a sua caminhada. Temos que caminhar, pessoal.
Não temos que ficar parado. Porque quando você fica nessa autodefesa, você está parado de viver a vida. Você não quer sentir emoção, quer ficar agora só racional. Não pode, você não vai ter prazer nas coisas que está fazendo. Você não vai estar sentindo. Então, por isso que aqui meu vídeo é para você sentir. Aqui é o sentir. Eu aqui fico sentindo aqui a presença da espiritualidade. Eu dou risada, eu me alegro. Aqui eu estou sentindo fazendo isso. Porque se eu fazer esse trabalho aqui da espiritualidade, vamos ler o trabalho da espiritualidade, no livro tal, sem emoção nenhuma, pessoal. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu não estou sentindo, não estou me alegrando. Então, o que é que eu estou falando? Aí vamos ler o livro de Salmos, pessoal, bem eclesiásticos. Pessoal, não dá, pessoal. Por isso que meu jeito é assim espontâneo, você sabe, é minha maneira de ser, é minha energia. Eu estou passando tudo isso aqui para vocês, está sendo tudo gravado. Né? Conversa da minha família está sendo gravada. Você está escutando a minha expressão, tudo aqui. Então, está ainda a minha alma e isso toca nas pessoas. Eu sei, toca na pessoa. Porque não tem. Você vê os pregadores, as pessoas que estão aí em grupo, você vê como passa as coisas. Parecendo uma espiritualidade é coisa do outro mundo, pessoal. Espiritualidade é nossa, faz parte da nossa vida, tá? Eu espero que vocês entendam isso, né, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer a vocês, obrigado. Agradecer a espiritualidade, a esse Deus por estar nos dando força para continuar aqui, dando vida, né? Aqui nessa realidade, graças a Deus, para a gente viver mais esse processo aqui das emoções, a gente vai viver, não tem como, tá? Mas com a sabedoria, o guia do espírito, da espiritualidade, a gente vai saber lidar com essas coisas. Tá certo, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja. Tchau!